Bem-vindo ao Pauta Espírita, uma conexão com a espiritualidade. Vamos fazer agora a nossa prece inicial, como sempre fazemos, para começarmos esse nosso programa que já está com uma divulgação muito boa. E a gente pede sempre para vocês que nos assistem, dar o like e divulgar. Vamos pedir a Ronald para fazer a prece inicial. Graças a Deus. Mestre Jesus, amigo divino, estamos aqui reunidos em mais um trabalho do Pauta Espírita, Senhor, levando a divulgação dos ensinamentos da doutrina e da forma como a doutrina vê tantos fatos do nosso mundo, do nosso dia a dia, com a presença do nosso convidado Janduí Carneiro. Pedimos as tuas bênçãos de paz e misericórdia e a inspiração dos bons espíritos que nunca nos faltaram, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja. A nossa equipe, como sempre, eu, o Valdo Noronha, o Ronald, que fez a prece, e na parte técnica, puxando aqui todas as dificuldades que a gente enfrenta, né, com essa parte de informática, nós temos Orlando, que nos auxilia demais aqui. Então, nós vamos iniciar o nosso programa de hoje e já começo aqui fazendo a apresentação do nosso convidado. O nosso convidado é Janduí Carneiro Sobrinho, paraibano, nasceu na cidade de João Pessoa, filho do ex-deputado Dirceu Arnaud e Giseuda Carneiro Arnaud. Giseuda Carneiro Arnaud, a sua mãe, ela foi vice-presidente da Federação Espírita Paraibana e, por um certo tempo, era uma palestrante, uma oradora excelente. Também fez um trabalho como escritora, escreveu 3 livros, e tudo isso serviu para a divulgação da doutrina espírita aqui na Paraíba e em todo o Brasil. Janduí é casado com Adriana Olímpio de Queiroga e tem 3 filhos. Formado em Direito, Janduí Carneiro é funcionário da Justiça do Trabalho na Paraíba. E também foi deputado estadual e é palestrante espírita. Então, esse é o perfil hoje do nosso convidado. Então, nós vamos pedir a Ronald para fazer a sua saudação, abrindo também os nossos trabalhos, porque hoje estamos com a falta do nosso irmão Everton aqui. Ok, pessoal, é uma satisfação estar aqui colaborando em mais um trabalho do Pauta Espírita e com a presença do nosso irmão Janduí. Vamos para frente, né? Janduí, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Boa tarde aos telespectadores deste programa Pauta Espírita Podcast de conceituada audiência. Quero parabenizá-los pela iniciativa, o nosso querido irmão Valdo Noronha, nosso estimado irmão Orlando, que preside a União, a instituição espírita Uma Luz no Caminho, e ao nosso querido Ronald. A nossa gratidão pelo convite que nos foi formulado e estamos aqui à disposição no sentido de falarmos inicialmente um pouco sobre o surgimento da terceira revelação e, consequentemente, após eu ficarei à disposição para quaisquer esclarecimentos. Então, o que nós iremos inicialmente falar é sobre Allan Kardec, educador e codificador da doutrina espírita. E aí, aqueles irmãos que nos acompanham e irmãs ficam na dúvida como realmente surgiu a doutrina espírita. Então, inicialmente, tivemos, em 31 de março de 1848, num vilarejo chamado Hydesville, no condado de Wayne, Estados Unidos da América, surgiram fenômenos mediúnicos que abalaram
a opinião pública da época. Eram manifestações de forças inteligentes que estavam intervindo no plano físico, no plano material. Eram as pancadas ou ruídos, rappings ou noises. Esses fenômenos, tais fenômenos, eles ocorreram de maneira mais ostensiva, atraindo a atenção justamente. Todos nós somos mais ou menos médios, mas aquela que se apresentava com um potencial maior, de uma forma patente de mediunidade, era a Catarine, que era chamada de Kate, e também a Margaret. Então, o que é que acontece? Elas eram excelentes médios. E na noite de 31 de março, registrou-se o diálogo entre as irmãs Fox e o espírito do vendedor ambulante. Um dos presentes, um cidadão chamado Isaac Post, primeira vez, as letras do alfabeto com o objetivo de formação de palavras e também as palavras e frases. Convencionando, as letras elas corresponderiam a determinado número de pancadas. Esse foi o meio também utilizado pelas mesas girantes. Os acontecimentos, a partir do primeiro diálogo com o espírito deste vendedor ambulante, Charles Osman, empolgaram a população do vilarejo, surgindo depois as primeiras manifestações públicas no Salão de Rochester, no Corinthian Hall. E aí resultou na formação do primeiro núcleo de estudos. Em 1850, a família Fox ela mudou-se para Nova York, e em face justamente da repercussão, tamanha repercussão desses fenômenos, continuando as sessões públicas no Hotel Barnum. Então, a relevância do acontecimento motivou as várias investigações, inclusive de pesquisadores de alto nível cultural, como o Dale Rowley, William Crookes, o juiz Edmunds e outros valorosos companheiros daquela época. O acontecimento de Hydesville, ele veio repercutir justamente na Europa, despertando as consciências ao lado dos fenômenos das mesas girantes que preparou o advento do espiritismo. Allan Kardec, o codificador, ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon. Dele adotar esse pseudônimo. Ele queria separar o seu trabalho da codificação do espiritismo da sua identidade como educador e professor. E aí recebeu uma orientação de um espírito protetor chamado Zéfiro. E o Zéfiro o orientou que ele deveria agir desta forma. E ele justamente acatou a orientação do espírito Zéfiro. De tradicional família francesa, de magistrados e professores, filho de Jean-Baptiste Rivel e também de Jean-Louise Duhamel, ele foi batizado pelo padre Bartol em 15 de junho de 1805, na igreja de Saint-Adens, e recebeu o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivel. Em Lyon, ele fez os seus primeiros estudos, seguindo depois para Yverdon, na Suíça, a fim de estudar no Instituto do Professor Pestalozzi. O Instituto do Professor Pestalozzi era um dos mais famosos da época. Era uma escola modelo, por onde passaram sábios escritores. Desde cedo, Hippolyte Léon tornou-se um dos mais eminentes discípulos de Pestalozzi, um colaborador inteligente e dedicado, que mais tarde exerceria grande influência sobre o ensino da França. A Revista Espírita, de maio de 1869, declara que ele era dotado de notável inteligência, que desde os 14 anos ensinava aos condiscípulos menos adiantados tudo o que aprendia. Concluídos seus estudos em Yverdon, ele regressou a Paris e se tornou conceituado mestre, não só em letras,
como em ciências, distinguindo-se como notável pedagogo e divulgador do método pestalozziano. Conhecia línguas diversas, como podemos citar o italiano, o alemão, etc. Tornou-se membro de várias sociedades científicas. No mundo literário de Paris, conheceu a professora Amélie Gabrielle Boudet, autora de livros didáticos, contraindo com ela matrimônio. Foi uma preciosa colaboradora para a futura missão de Allan Kardec. Como pedagogo, Kardec publicou numerosos livros didáticos, apresentou planos e métodos referentes à reforma do ensino francês. As obras publicadas, trouxemos algumas obras: Curso Teórico e Prático de Aritmética Gramática Francesa Clássica, Catecismo Gramatical da Língua Francesa, e também os programas de cursos de Física, Química, Astronomia e Fisiologia. Ao término desta longa atividade e experiência pedagógica, o professor Hipólito estava preparado para outra tarefa, a codificação da doutrina espírita. Começa a missão de Allan Kardec, quando em 1854 ele ouviu falar pela primeira vez das mesas girantes, através do amigo Fortier, um conhecedor, um pesquisador do magnetismo. No princípio, Kardec mostrou-se cego, apesar de seus estudos sobre magnetismo, mas não intransigente, pois era livre pensador, homem austero, sincero e observador. Exigindo provas, mostrou-se inclinado à observação dos fatos divulgados pela imprensa francesa. Assistindo aos propalados fenômenos das mesas girantes nas casas da sonâmbula Senhora Roger, da Madame Pleine-Maison e, finalmente, da família Baudin, recebeu muitas mensagens através das mediunidades das jovens Caroline e Julie. Conclui que eram manifestações inteligentes produzidas pelos os espíritos dos homens que deixaram a Terra. Recebeu depois dos senhores Carlotte, René Tailandais, Thierry de Mantese, Sardou, pai e filho, e Didier, editor, 50 cadernos de comunicações diversas. Kardec, ele se dedica à desafiadora tarefa da codificação espírita, elaborando as obras básicas através dos ensinamentos trazidos pelas entidades venerandas, os espíritos de escola, espíritos superiores, cuja missão do codificador foi compilar, reunir esses ensinamentos e codificá-los, estabelecendo-os em livros. Então, a primeira foi o Livro dos Espíritos, publicada em 18 de abril de 1857, marco inicial da codificação do Espiritismo. Sustenta que sua crença apoiava-se em raciocínios e fatos. Era do seu feitio examinar antes de negar ou aceitar qualquer tema, racionalista e estudioso. Examinou os fatos relacionados às mesas girantes. Disse Kardec, não costumo aceitar ideia alguma sem saber o como e o porquê das coisas. Fundou Kardec em 1º de abril de 1858 a primeira sociedade de estudos espíritas, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e no mesmo ano é dita a Revista Espírita, primeiro órgão de divulgação espírita na Europa. No dia 15 de janeiro de 1861, lança o Livro dos Médiuns e assim sucessivamente. O Evangelho segundo o Espiritismo em 1864 e O Céu e o Inferno em 1865. A Gênese em 1868 e Obras Póstumas já foi justamente após o seu desencarne. Recebeu a primeira revelação de sua missão em 30 de abril de 1856, através da médium Jafé, e confirmada em 12 de junho do mesmo ano, em 1856, pela médium Aline, e em 12 de abril de 1860, pela médium Crozet.
Kardec escreve que empregou nesta tarefa toda a solicitude e dedicação que era capaz. Na Revista Espírita de maio de 1869, lê-se trabalhador infatigável, sempre o primeiro e último apóstolos. Allan Kardec desencarna em 31 de março de 1869. Cumprida a missão do expoente máximo do Espiritismo, a terceira revelação, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus. Bom, beleza. Uma verdadeira exposição que Jean Louis fez agora a respeito da vida e obra de Allan Kardec. Vai ficar nos anais aqui do nosso programa. E nós já gostaríamos de pedir a Ronald que fizesse a primeira pergunta dentro desse tema que ele explorou tão bem aqui para os nossos públicos. Eu acolho muito bem a exposição de Jean Louis a respeito, né, com tanto detalhe, tantas datas e tudo muito preciso, muito bom. Jean Louis, vou puxar para o Evangelho um pouco, Espiritismo e Evangelho. Nas suas falas, Jesus, diante dos discípulos, quando ele estava prestes a partir, que ele já pressentia, ele prometeu que ele disse que não vos aflijais, que eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro consolador, que era chamava o Paráclito. Paráclito, em grego, ele quer dizer consolador, anjo consolador. Então, esse consolador falado por Jesus, o Espiritismo atual, qual a conotação, a ligação que tem o Espiritismo atual com esse consolador que Jesus prometeu? Você pode... Já está até no termo dito aí, o Consolador, ele diz um outro Consolador. Ou seja, ele não se referia que o Consolador prometido seria ele próprio. Ele diz um outro Consolador. E um outro Consolador, para ficar eternamente conosco, esse outro Consolador não pode ser um ser humano, uma criatura que vai desencarnar, não vai permanecer eternamente. Então nós entendemos como sendo um corpo de doutrina, porque a doutrina espírita, ela vem consolar, ela vem encorajar as criaturas, mostrar de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui na Terra, e mostra para nós o porquê dos nossos sofrimentos. Então, as causas dos nossos sofrimentos ou está na vida atual ou em vidas pretéritas, em vidas transatas. Então ninguém sofre sem que mereça esse sofrimento. E é Deus que quer que soframos? Não. São os débitos contraídos por nós em vidas passadas. São as nossas transgressões, a lei divina, cuja lei está escrita e gravada nas nossas próprias consciências. É a questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Pergunta feita pelo codificador, Allan Kardec. E os benfeitores amigos, os espíritos responderam, os espíritos superiores, na consciência. É o guardião da probidade interior, a sentinela vigilante, que nos acusa, sustenta, adverte, nos convoca a trilhar no caminho do bem, do amor e da caridade. Então, esta doutrina, ela tem os requisitos de ser este consolador, porque mostra para nós, através da bênção da reencarnação, mostra também para nós que esta bênção do perdão está justamente através da reencarnação, em que nós temos a oportunidade de resgatarmos os nossos débitos, de retificarmos os nossos erros cometidos em vidas passadas. Ô, Jean Louis, uma pergunta aqui que nos foi colocada por um dos nossos ouvintes. Ele pergunta o seguinte: por que o Espiritismo é considerado a terceira e a última revelação, e não uma nova religião? Embora, Valdir, nós temos que esclarecer para o irmão que a doutrina espírita ela é constituída do tríplice aspecto. É um aspecto científico, é uma ciência de observação, porque foi assim, através da observação, que Allan Kardec constatou essas forças inteligentes.
ela tem o cunho filosófico e tem a parte religiosa, que são as máximas morais do Cristo que estão contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente a terceira obra, publicada em 1864. Então, o irmão, o questionamento dele foi no sentido... Não é uma nova religião. Veja bem, o Espiritismo, nós temos que entender, ele tem esse tríplice aspecto. Ele se apresenta, o Espiritismo, a primeira revelação da lei divina, estar personificada em um indivíduo, Moisés. O que prevaleceu com relação à primeira revelação? Os 10 mandamentos, ele era um médio de efeitos físicos, e aquele fenômeno foi um fenômeno de cinematografia, escrita direta. Então, ali nós temos os 10 mandamentos. É a parte tida como divina, porque as leis mosaicas são leis civis, disciplinares, instituídas por Moisés para conter um povo rebelde, indócil. Ele teve muita dificuldade para conduzir aquele povo pelo deserto, porque era um povo com um senso moral pouco desenvolvido, muito atrasado, tanto intelectualmente como moralmente, e aí esta foi a dificuldade de Moisés. Então, nós temos que compreender que a segunda revelação da lei divina é o Novo Testamento. A primeira, o Antigo Testamento. A segunda, personificada em Moisés. A segunda revelação é estar personificada em um indivíduo também. No Novo Testamento, o Cristo. O que predomina na mensagem do Cristo? O amor. Ele se refere. E destes o que foi dito aos antigos, se referindo à mensagem do Antigo Testamento. Amareis vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Pois se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? Se apenas saudades aos vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Os pagãos também não fazem isso? Se depois, aí ele diz, nos convoca a perfeição relativa que nós poderemos atingir. Ser depois perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Este ensinamento está lá em Mateus, no capítulo 5, versículos 44 e 46 a 48. Então, predomina a mensagem do amor. E a doutrina espírita, ela não está personificada em nenhum indivíduo. Nós temos o missionário Allan Kardec, que foi quem se encarregou de reunir os ensinamentos, compilar esses ensinamentos e estabelecer esses ensinamentos em livros. Por isso, codificação. Mas esta doutrina, a doutrina espírita, ela não está personificada em nenhum indivíduo, pois ela é o produto do ensinamento dado pelas vozes do céu, as entidades venerandas, os espíritos de escola que vieram trazer esta doutrina consoladora e bendita. Felizes aqueles que a conhecem e que tiram proveitos salutares dos ensinamentos trazidos pelas entidades venerandas, os espíritos de escola. Muito bem. Somente complementando, fazendo um pequeno adendo, se isso ajudar, na primeira revelação, que envolve o Antigo Testamento, como você diz, os profetas falaram da vinda do Salvador. Né? Então, tem uma conexão entre o Velho Testamento e a primeira revelação, que foi com Moisés encabeçou, e os profetas se propagaram ao longo dos séculos, e a segunda revelação, que foi Jesus, como você falou, né? A vinda do Salvador. E Jesus, por sua vez, também fez essa conexão com a terceira revelação que viria depois, quando ele prometeu a vinda de outro Consolador, que viria ensinar muitas coisas que ele não podia dizer e ficaria conosco para sempre, né? Só fazendo E relembrar os ensinamentos dele. Presidida a doutrina pelo o governador do planeta. Ou seja, nós tivemos uma pleiade de espíritos superiores que vieram trazer a doutrina. Temos Sócrates, Platão, Erasto, São Paulo, o apóstolo Paulo, o apóstolo São Luís, e os outros irmãos abnegados e devotados à causa do bem que vieram trazer a doutrina.
Então, Santo Agostinho, que é um dos pais da igreja, também trouxe ensinamentos relacionados à doutrina espírita. Então, você veja, Ronald, que tem um ensinamento que ele mostra muito bem. Você falou dos profetas. Você vai lá em Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 40. Os fariseus, ao ouvirem que Jesus havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus me respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele, ao primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas, ou seja, toda a lei divina e os ensinamentos dos profetas, escrito nesses dois ensinamentos. Ou seja, ele resumiu, Jesus, os ensinamentos contidos nos 10 mandamentos, os ensinamentos dos profetas, a lei mosaica em 2. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como assim. Perfeito, E ainda nos ensinou regras básicas que estão lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 12, que é a regra de ouro, fazer aos outros o que gostaríeis que vos fizessem. E um ensinamento muito parecido, que é o tratar com fazer, que é Lucas, no capítulo 6, versículo 31. Tratai aos homens da mesma maneira que gostaríeis que fosseis tratados. Lucas, no capítulo 6, versículo 31. Então, amar o próximo como a si mesmo e fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao próximo. Não há guia mais seguro sobre isso do que termos como regra fazer aos outros o que desejamos para nós. Quando os homens as tomarem como regra de conduta e como base de suas instituições, entenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem desavenças, e sim união, concórdia e benevolência mútua. Assim será com o nosso planeta regenerado. Nós estamos vivendo um período de transição. O mundo deixará o mundo que Jesus disse: eu venci o mundo. São as coisas passageiras, transitórias, efêmeras, que nós nos deparamos com essas coisas. O que nós devemos buscar é buscar a preponderância do espírito sobre a matéria, porque os verdadeiros valores imperecíveis são as conquistas da alma. É aquilo. O que é que pertence, então, nessas conquistas da alma? O que é que o espírito pode, então, levar? O que é do espírito? A inteligência, os conhecimentos adquiridos, progresso intelectual, que nos leva à sabedoria, desde que bem empregado o conhecimento para o bem, e o progresso moral, que são as conquistas do coração, qualidades morais e as virtudes. Jandir, de que maneira você acha que a doutrina espírita completa a obra de Jesus, conforme foi prometido pelo Consolador? De que maneira você acha que encaixa isso aí? Veja bem, entendo eu que a doutrina, ela mostra aspectos. Primeiro, vem relembrar os ensinamentos do Cristo. Além de relembrar os ensinamentos do Cristo, que estão, esses ensinamentos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, então relembra que é justamente o que é prometido por Jesus com relação ao Consolador. Além de relembrar, a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. A doutrina materialista que o Espiritismo vem combater, que nós respeitamos as convicções das criaturas que defendem, que entendem, mas ela é prejudicial. E por que é prejudicial? Vamos mostrar agora por quê. Nós sabemos que nós temos um corpo físico que é transitório, passageiro. Nós vamos nos despojar da indumentária carnal, da veste carnal, do vaso físico, do corpo físico, no momento oportuno, quando chegar o momento do nosso desencarno. É uma das leis da natureza o desencarno. Então, nós
iremos desencarnar no momento oportuno. Então, a doutrina materialista, nós temos o espírita compreendemos que nós temos um corpo físico, nós temos o corpo do espírito, que é o perispírito, e temos A alma. a alma, que é o espírito encarnado. O espírito é o princípio inteligente do universo, questão 23 do Livro dos Espíritos. Então, você tem o corpo, você tem a alma, que é o espírito encarnado, ou o espírito, e você tem, nessa ligação da alma com o corpo, você tem o perispírito, que é o corpo espiritual, é o intermediário, que faz essa ligação. O materialista, ele entende que só tem a matéria, o corpo físico. E, consequentemente, pois o seu desencarne, ele não crê em nada além da vida física, da vida material. Não espera nada além da morte do corpo físico. Então, não crê na vida futura e também não crê na imortalidade da alma, porque ele sequer crê que tenha alma em si mesmo. Ele não crê na existência do espírito. Então, o que acontece? Quando está passando pelas provas e pelas expiações, os resgates, porque toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, porque a expiação, ela está ligada a débitos contraídos por nós das nossas transgressões ante a lei divina. Como todas as existências são solidárias umas com as outras, mais cedo ou mais tarde teremos que resgatar. Embora Pedro transmitiu em sua primeira epístola, no capítulo 4, versículos de 8 a 11, que o amor cobre a multidão de pecados. Então, o caminho é o amor. O amor, através do amor, nós vamos nos redimir dos erros que nós praticamos, dos equívocos, das transgressões, das faltas, dos nossos erros. Tudo isso significa Nem precisa pagar tudo. Tem tempo. não, isso é A grave. misericórdia de Deus é grande. É grande, Runa. Você foi. Você deve ter outras Foi feliz. perguntas para fazer. Estou Eu na gostaria- expectativa. Hein? Pode prosseguir. Ótimo, obrigado. Janduí, voltando para. A gente sabe que as outras religiões cristãs, principalmente, elas têm têm um certo receio da doutrina espírita por força de dizerem que nós buscamos contato com os espíritos de todas as linhas e que esse contato com os espíritos, o intercâmbio, ele foi proibido antigamente por Moisés, aquele negócio todo, né? Então eu queria que você trouxesse aí o espiritismo, a doutrina espírita codificada por Kardec, ela induz a isso, os espíritos viverem em contato, chamando esses espíritos de todos os lados. Primeiramente, nós temos que esclarecer que algo só é proibido quando existe. E Kardec acertou, o Moisés, ele acertou quando na época houve a proibição. Porque as criaturas com senso moral pouco desenvolvido, o que eles faziam? Utilizavam os médios, desde que existe vida na Terra, existe a mediunidade, existem os médios. Então, o que acontece? O dom de profecia para os judeus, os hebreus daquela época. Então, nós temos que refletir que por que Moisés proibiu? Eles utilizavam, muitas das vezes, de forma equivocada. Era com fins mercantilistas, para utilizar de forma, não era com a finalidade séria, com finalidade instrutiva, era com fins frívolos. Se reúne com este objetivo, ele só atrai uma sintonia de pensamento. O pensamento é frívolo, você vai atrair espírito na mesma sintonia. Esse é o primeiro ponto que nós devemos logo para tecer essas considerações. O aspecto foi o que mais você perguntou? A questão dos espíritas viverem só com outros. Primeiro, resistência com relação se os espíritos podem se comunicar ou não. Você vai lá para o Monte Tabor.
no Monte Tabor, os espíritos que lá se apresentaram para conversar com Jesus e foram constatados esses espíritos que Moisés e Elias estavam presentes. E só Jesus constatou? Não. Pedro, Tiago e João. E Jesus sabia que se fosse transmitir aquilo fosse ventilado, que era possível a comunicação com espíritos que já tinham deixado as vestes carnais, como o espírito de Elias, como o espírito de Moisés. O que iria acarretar? Iria acarretar que o povo, a humanidade naquela época não estava preparada para o conhecimento naquela época. Então, o que o Pedro disse? Irei preparar uma tenda para vós, para Moisés e outra para Elias, mostrando que a comunicabilidade dos espíritos é perfeitamente possível. Agora, aqueles que não creem, nós respeitamos. Agora, esta comunicabilidade deve ser com finalidade séria. Não perguntar ao espírito se eu vou me casar, se eu vou ter algum objetivo financeiro, ou seja, questões frívolas, a resposta virá de espírito sem elevação espiritual. Isso é a frente mais importante da doutrina ou é a reforma moral? O que é a doutrina? É comunicação com espíritos ou essa autoeducação do indivíduo? Para cada coisa tem sua época. Os fenômenos de ordem material, para chamar a atenção e para as criaturas despertarem que existiam as forças inteligentes, a parte experimental da observação foi na época certa através dos fenômenos de Hydesville, inicialmente nos Estados Unidos da América, e logo em seguida repercutiu na Europa e tivemos as mesas girantes. Então, naquela época era necessário, eram mesas que, para chamar a atenção da imprensa, do público em geral, as mesas elas ficavam de um pé só e ficavam da mesma forma com o Isaac Post, usou o alfabeto e, de acordo com as pancadas do espírito de Charles Osman, cada pancada representava uma letra e ia formando palavras e frases. A mesa era da mesma forma com relação às mesas girantes, e diziam, as mesas são falantes. Por quê? Porque respondia também, de acordo com o alfabeto, as perguntas que eram feitas. E naquela época eram necessárias aqueles fenômenos de ordem material. Mas a parte principal da doutrina, ela é de cunho moral, é a reforma moral, é nós buscarmos com base no ensinamento que o próprio Kardec transmitiu. Reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, são só e a mesma coisa. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Questão 903 do Livro dos Espíritos, o codificador indaga dos benfeitores amigos, dos espíritos superiores, se pelos nossos esforços nós poderíamos vencer as nossas más inclinações. E os benfeitores responderam que sim, com esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Como poucos dentre vós fazem esforço. Então, é o complemento daquele ensinamento. A porta estreita. Jesus disse, entrai pela porta estreita, pois largue a porta da perdição. E há muitos que por ela entram, como a porta da vida é pequena, como o caminho que ela conduz é estreito, como os que a encontram, mostrando para nós que larga a porta da perdição, o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação estreita, pois quem quer transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer a si mesmo, e poucos se submetem a esses esforços. É o complemento do ensinamento moral, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Deus não criou criaturas privilegiadas. A cada um será dado segundo as suas obras. É a recompensa nossa de acordo com o que nós plantarmos, com o que nós semearmos. Aí vem a colheita. E a colheita é proporcional à semeadura. Ô, Janduí, você já deu mais ou menos um toque sobre a pergunta que eu vou falar, mas seria até, vamos dizer assim, fundamental que você focasse
bem nessa parte aí. A gente sabe que essas primeira e a segunda revelação, ela foi trazida só. Por exemplo, a primeira revelação, Moisés, a gente entende como Moisés sendo o primeiro revelador. E a segunda revelação, Jesus, a gente tem conhecimento e pelo estudo que se faz, sabe que foi Jesus. E por que a terceira revelação não foi por um só, por vários espíritos que se comunicaram em vários lugares e trouxeram mensagens e conhecimentos de diversas formas. Por que você acha que foi dessa maneira? Veja bem, a doutrina espírita, ela não está personificada no indivíduo. Então, aqueles espíritos elevados e os espíritos superiores, eles, devido à bagagem de conhecimento com moralidade, eles foram aqueles chamados justamente para trazer esses ensinamentos para a humanidade. Poderiam ser trazidos ensinamentos de cunho filosófico, como está lá no Livro dos Espíritos, ensinamentos nas demais obras básicas de espíritos sem um grau de elevação e que fosse compatível com o que está na doutrina. Teriam que ser espíritos nobres, entidades venerantes, espíritos elevadíssimos, para que nós tomássemos um conhecimento desses ensinamentos, e eles foram justamente esses ensinamentos que Kardec reuniu através desses irmãos. E tudo isso presidido pelo governador do planeta. A doutrina espírita está lá no Evangelho, presidiu. Quem presidiu foi o Cristo. Uma obra com a doutrina espírita com relação a todo Pentateuco, composto de 5 livros, poderiam vir de espíritos que não tivessem um grau de elevação que trouxesse auto-envergadura dessas entidades no sentido de paz e de conhecimento. É isso que nós, nas respostas dadas, você vai lá para o Livro dos Espíritos e pergunta: quem é Deus? Perguntou o codificador, o Hipólito Leão Denis Arrivel. E aí, veja a resposta. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quem respondeu? O espírito inferior e atrasado tinha condições de dar uma resposta como essa. Tinha um espírito muito elevado para dar essa resposta. Ô, Janduí, me permita, Valdir, uma consideração essa pergunta foi muito interessante. Eu diria também, digamos assim, que a terceira revelação viesse por uma pessoa, um homem que encarnasse, encarnado, como foi a primeira de Moisés. Jesus não se fala, porque Jesus era um anjo, um governador espiritual, ele fazia tudo. Mas viesse. Então, essa revelação tem poucas possibilidades de se espalhar. Porque eu diria, numa cultura, teria que ser uma cultura, o cara teria que ser da Europa, ou da América do Sul, ou da África, ou da Ásia, ou da Oceania, sei lá, de onde fosse. Então, já encontraria um grande obstáculo, que era transpor culturas. Enquanto que no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem do Espírito Verdade, ele diz que os Espíritos do Senhor virão como estrelas cadentes se espalharão sobre toda a terra. Então, as verdades espirituais da doutrina, as leis morais, elas não vão só para os espíritas, não. Eles estão disseminando em todos os climas aí, em todas as religiões, esses pontos. E a gente não vai falar em religião aqui, porque em outras religiões, mas eu tenho visto coisas extraordinárias em outras religiões, como reforma íntima, com outro nome, transformação, tem que se transformar, tem que mudar. Então, esses espíritos superiores, não sei se você concorda, Janduí, eles estão indo em todo lugar. Em todo lugar. E aí chama Espírito Santo. Não, foi o Espírito Santo que foi. Se você encontra uma mensagem boa lá na Federação Espírita Paraibana, ou na casa da vovozinha, você vai dizer, não, foi o guia espiritual do médium.
Mas lá na igreja eles vão dizer, foi o Espírito Santo que veio naquele sensitivo, não sei nem como é que eles chamam. É o que eu penso também sobre não pode ser uma pessoa só, não poderia ser uma pessoa só. O Janduí, aqui tem uma pergunta que eu acho também interessante. A questão do tempo. Como o nosso programa aqui tem o tempo vai passando, tudo na vida tem um tempo, né? Porque a terceira revelação só pôde vir no século XIX. Você entende que foi o momento escolhido, como você já falou, pelo governador do planeta, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que ali seria exatamente a semente dessa revelação? Sócrates foi um dos precursores do cristianismo, do próprio Cristo. Por que a doutrina socrática, ela, naquela época, a doutrina versus pontos semelhanças com a doutrina do Cristo? Por que ela não prosperou? Porque as criaturas não tinham ainda condições de compreender a face do grau de conhecimento, grau intelectual e moral, o senso moral desenvolvido das criaturas. Exatamente. Não tinha condições. Então, semeou terra que não estava ainda para que prosperasse. Então, foi necessário o desgaste da doutrina pagã, quando pegou um momento propício em que aqueles abusos que aconteciam, chegou a mensagem de Jesus inicialmente, para depois, mais outra fase na frente, que é a segunda e a terceira revelação. Sabe por quê? Porque nós já temos hoje condições, com o senso moral mais desenvolvido e mais evoluídos intelectualmente, temos condições de compreender a doutrina agora. O terreno, justamente, complemento o que você ia dizer, o terreno estava fértil. Você acha que com isso nós podemos afirmar que a doutrina, como a terceira revelação, ela é infalível ou ela tem a possibilidade da doutrina em si, não é dos homens, ela ser, vamos dizer, a doutrina destruída? Ela como consolador, ela é eterna, né? O consolador demonstra lá que ela ficará eternamente. Então, ela será o futuro das religiões. A doutrina espírita vai mostrar para o irmão que é católico, para o irmão evangélico, outras crenças, que é possível a comunicabilidade dos espíritos, que quando se verifica uma criatura deficiente visual, surdos, mudos, críticos, trágicos, sofrendo mais do que outros, a doutrina espírita vai explicar, vai mostrar que são débitos, resgates que nós estamos resgatando esses débitos de equívocos, de erros, de faltas, de injustiças que nós cometemos em vidas anteriores. E aí nós temos que reparar esses equívocos. Porque a consciência é que nos acusa. É a consciência. E se a consciência nos acusar, meu querido irmão, nós teremos que retornar. Nos acusar é porque já seremos espíritos de elevação espiritual que não temos mais méritos a resultar. É dos mundos felizes em diante. Nós estamos vivendo a fase, um período de transição, agora, que já é uma fase que vai auxiliar a todos nós, um período de transição entre o mundo e expiação de provas, que deixará de prevalecer na Terra o predomínio do mal sobre o bem, para vir um mundo regenerado. Isso aí a criatura fica dizendo lá, diz com esse mal que nós constatamos aí, tanta gente fazendo mal, destruindo uns aos outros, essas criaturas estão tendo a oportunidade de se regenerar.
de se transformarem nos irmãos teimosos e recalcitrantes do mal, encarnados e desencarnados, que continuarem. Por isso que essa encarnação ela é importantíssima para nós, porque é a questão do mérito. Quem tiver o mérito de reencarnar, de retornar para contribuir com a obra da regeneração, vai poder retornar. Mas os espíritos recalcitrantes e teimosos no mal serão exilados para mundos compatíveis com as suas más inclinações e o seu teor vibratório, que serão atraídos pela lei de atração. Ora, se está na contramão dos ensinamentos do Cristo, se está na contramão de deixando de fazer o bem e de querer ser uma criatura boa, ou seja, vai ser causa de perturbação no mundo terrestre, prejudicando a obra da regeneração. O que vai poder reencarnar? Então, irão reencarnar provavelmente e aí não tarefas. Em tarefa, qual é a missão dele lá? Como os espíritos que lá se encontram são menos adiantados intelectualmente, eles vão lá mudar esses espíritos muitos bem moralmente. Eles aqui é semelhante à capela. Capela passou a ser um regenerar, porque eles que acompanharam o progresso natural de lá foram exilados para a terra. Foram exilados para a terra. Inferior, porque lá eles passaram a ser um mundo regenerado. Então vai ser uma situação, nós somos de expiação de provas, passaremos a ser regenerados. Então, aqueles espíritos teimosos que criaram dificuldade, por causa da perturbação e dificultar a obra da regeneração, serão convidados a deixar o planeta. Você mostrou a lei do progresso, né? Que é uma das premissas que mostra, que é uma das leis do mundo também. Exatamente. Eles mudaram de 10. Já estamos já chegando no final do nosso programa. E no momento em que nós estamos nos preparando aqui para finalizar a nossa tarefa, nós temos algumas decisões para serem tomadas para concluir o nosso trabalho aqui. E eu gostaria de saber de Ronald, se você tem mais alguma pergunta, Ronald, porque depois nós vamos ter a prece final, sim, e vamos ter a palavra também final do nosso convidado. Por coincidência, eu tenho uma pergunta que era exatamente sobre o tempo de transição. Já está respondido. Já está respondido? Sim, falou. Então, vamos colocar agora à sua disposição. Nós temos ainda aí 5 minutos para você trazer a sua mensagem, finalizando essa participação conosco aqui no podcast Pauta Espírita. Esses sinais, Ronaldo, Valdo e o nosso querido irmão Orlando, nós vamos tecer alguns comentários acerca daquele ensinamento que, para muitos irmãos que professam outras crenças de outros religiões, de cunho religioso, entendem que é o dia do julgamento final ou juízo final, que é um ensinamento que no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. A doutrina espírita não diz fora do Espiritismo não há salvação. De forma nenhuma, porque o que nos salva é a nossa conduta, é o nosso comportamento, é a nossa maneira de proceder, de agir, fazendo bem, sendo criaturas boas, praticando caridade. Então, isso é o que nos salva. E Jesus mostra isso para nós. Como é que é essa caridade? Ele diz, de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, ajudar os desabrigados, vestir os nus, visitar os enfermos e os encarcerados. Todas as vezes que fizestes isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que eu fizeste. Passai à direita. Felicidade reservada ao justo. Todas as vezes que deixaste de fazer isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que deixaste de fazer. Passai à esquerda. Aí os irmãos que professam outras crenças, que possuem outros credos religiosos, entendem que este ensinamento versa sobre o dia do juízo final ou julgamento final. Os bons
vão para o céu, paraíso. Entendem eles que é um lugar circunscrito, um espaço, que nós sabemos que não existe lugar circunscrito no espaço. O espaço é infinito. De forma, zero são feitas graves e inferno eterno, irreversíveis, ou seja, sem direito de perdão. O que é que a doutrina espírita mostra para nós? Vem nos ensinar que essa separação do joio e do trigo, ela já está ocorrendo desde o ano 2000. Espíritos mais avançados estão reencarnando no orbe terrestre. De que forma? Para contribuir com a obra da regeneração. E aí onde vai haver justamente esse predomínio, essa seleção, a separação dos teimosos, dos recalcitrantes, daqueles que não quiserem se regenerar, se transformarem moralmente, vão ter que deixar o orbe terrestre. Doutrina espírita, então, de que forma essa questão do aspecto do perdão divino, porque nós entendemos que o perdão divino está justamente na bênção da lei universal da reparação. Quando nós temos a oportunidade do Criador nos concede de repararmos os erros, as faltas, os equívocos, as injustiças que cometemos em vidas passadas, e não sermos condenados eternamente ao inferno por termos cometido determinadas faltas graves, porque as medianas espécies feitas por aqueles que seguiam para um lugar circunscrito, não sair, porque são faltas medianas, não são as graves, mas as graves para o inferno eterno. Então você vê que nós mesmos, como somos disciplinadores nos nossos lares, o filho nosso é uma filha, quando desrespeita contra a ética, contra a decência, você diz, você está ali de castigo. Mas veja que é uma punição momentânea. E como disse João Evangelista, no capítulo 4, versículo 8 da sua epístola, ele disse que Deus é amor. E na mesma epístola, no capítulo 1, ele disse que Deus é luz. E Jesus, no capítulo 4, versículo 24 do Evangelho, disse que Deus é Espírito. E não deixa de existir aquela forma humana. Foi Cristo que disse em João, no capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito, devemos adorar em Espírito e em verdade. Então, Deus, de amor e de bondade, ele não tem forma antropomórfica, forma humana. Ele é Espírito, segundo Jesus. Então, Deus é Espírito, Deus é luz, a luz incriada, porque Ele é eterno. Nós é que somos espíritos imortais, mas fomos criados pelo Pai Celestial. Então, meu querido irmão, essas penas não são eternas. Nós temos a oportunidade dos equívocos cometidos, resgatarmos os débitos, retificarmos os erros e a bandeira colando sobre a multidão dos nossos pecados. Então nós vamos aqui também utilizar do nosso Chico Xavier, antes de fazermos a nossa prece final. Ele dizia, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Isso é uma grande mensagem para cada um de nós, no sentido de que, mesmo ao errar, nós, a partir daquele momento, podemos nos modificar, como o Bruno falou, né, da questão da reforma íntima. Bom, então nós queremos agradecer a todos vocês que vão nos assistir, pedir que se inscrevam, não esqueçam de deixar aquele likezinho que gostei, para que o nosso programa tenha cada vez mais evidência e se propague, porque nós estamos trabalhando pela doutrina espírita, que é a sua divulgação. A divulgação da doutrina espírita é a maior bem que a gente pode fazer em prol da própria doutrina, é divulgá-la. Só para complementar, aditar a sua fala, Oswaldo, é que essa reforma moral, ela dá-se através do autoconhecimento.
o autodescobrimento, a necessidade do indivíduo, autoconhecimento, autodescobrimento, autoexame, autoanálise, autorrecriação. Você tem que primeiro, de partir para a autorreforma, que é a segunda etapa, você tem que primeiro conhecer os seus pontos negativos, combater o mal que está em si mesmo, as imperfeições, os vícios, as questões inferiores, más tendências, más inclinações, para partir para outra reforma, combatendo os vícios, as questões inferiores, as más inclinações, os mal vestidos, e erguermos as qualidades morais, as virtudes, para atingirmos a autoiluminação, que é a terceira etapa. Nós gostaríamos de pedir a Orlando. Orlando, você pode vir aqui ocupar essa cadeira, que com certeza ela não está vazia, espiritualmente deve estar ocupada, para você fazer a nossa prece final. Agradecer ao nosso convidado de hoje. Tivemos a oportunidade de refletir sobre os posicionamentos que ele nos trouxe e, acima de tudo, agradecer a Deus, né? Porque o nosso evento, de modo geral, ele faz com que, cada vez que nós estamos aqui fazendo esse trabalho de divulgação, não é, Ronald? Nós estamos aprendendo constantemente. Quem mais aprende aqui somos nós, não é verdade? Então vamos ouvir Orlando, que vai fazer a nossa prece final. Que assim seja, né? Assim, Jesus, que enquanto o Espírito Podcast atinja realmente as limitações do universo, né, para que possamos, muito em breve, atingir o nosso objetivo maior, que é a divulgação da nossa doutrina espírita. Que assim seja. Assim seja. Um abraço a todos e estaremos novamente em breve com outras entrevistas.